Como acessar o HD de Cristo? Logicamente, eu estou falando numa linguagem figurativa, uma linguagem alegórica. Você sabe que o HD é a parte funcional onde o computador armazena todas as informações. Meu Deus, quantas informações tem no seu computador? Qual é o potencial do seu computador? Até seu celular. Você sabia que seu celular tem memória, armazena informações? Qual a capacidade do seu celular? Hoje em dia todo mundo anda com um computador na mão. Pois é, agora imagina, como acessar o HD de Cristo? A própria palavra nos ensina que nós devemos acessar e ter a mente de Cristo. Fique nesse estudo porque Deus quer falar ao seu coração. Lembrando que o PDF desse estudo estará no canal do Telegram. Vá na descrição do vídeo e acesse o link para estar estudando com a gente. Tem uma lista de matérias que você pode comprar individualmente e estar juntamente conosco aprendendo mais da palavra de Deus. Muito bem, como acessar a mente de Cristo? Como acessar o HD de Cristo? Como ter acesso a informações sobrenaturais, coisas sobrenaturais que estão preparadas para nós, são tesouros, diz Paulo. Em outra versão diz também, em outra parte ela diz que são abundantes riquezas da sua glória. E nós precisamos ter acesso, ou ser levados para essa dimensão. Por quê? Porque isso é um direito nosso. Nós fomos comprados, lavados, redimidos e agora estamos em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação, é regenerado totalmente, agora temos acesso a coisas sobrenaturais. Muito bem, nós precisamos analisar isso. Muita gente confusa me diz, pastor, eu estou vivendo uma vida, parece que sem sentido, estou indo para a igreja e parece que a minha vida não tem objetivos. Pois é. Ir para a igreja não te torna um cristão. Ir para a igreja, embora a comunhão é importantíssima, mas não confunda ir para a igreja com a glória de estarmos em Cristo Jesus e vivendo as abundantes riquezas da sua glória e vivendo os propósitos de Deus na nossa vida. Eu vou te falar, eu lamento, porque tem muitos crentes, pastores, que estão sem bússola espiritual, sem um GPS espiritual, parece que perderam o rumo. E nós precisamos voltar à essência de um verdadeiro evangelho. E lógico, entendermos os propósitos de Deus ao sermos imagem e semelhança de Deus. Olha só, vou anotar essas palavras em hebraico, Tselem e Demut. Quem conhece meus estudos sabe que sempre ensino sobre Tselem e Demut, imagem e semelhança. Vou escrever aqui em hebraico. Tselem, Tzadik, Tse, Lamed, Selem, que seria o Mem Sofit. Mem Sofit. Selem. Selem. Isso é conhecido como imagem. E Demut. Olha só. Dalet, Mem, Val com pontuação para U, e o Tav. Demut. Demut, que é semelhança. Demut. Se eu me deter nessas palavras, vou realmente precisar de muito tempo. Eu falo em algumas aulas que eu dou ali na Hotmart, estão disponíveis sobre imagem e semelhança, principalmente quando estudamos Pentateuco. Pentateuco, quando falamos um pouco sobre a questão da criação, dou uma pincelada sobre isso também. Eu falo um pouquinho mais a fundo. Demut. Quando nós encontramos demut, encontramos imagem e semelhança. Semelhança. Olha só. Esse princípio do Tselem e do Demut é o que fez com que o homem recebesse de Deus tesouros sobrenaturais, conexão celestial, a própria essência da deidade. E o homem foi criado porque Deus soprou. Você sabe disso e você entende isso. Agora o homem pecou e foi destituído, saiu da presença do Senhor. Sempre estou explicando isso. Agora, preste atenção. Quando nós encontramos Selem, que em hebraico aparece nossa imagem, nossa semelhança, Bet Selemenu que Demutenu, ali nós recebemos códigos sobrenaturais que foram perdidos com a separação do pecado. Agora, em Cristo Jesus, por isso é o Evangelho. Em Cristo Jesus, a glória do reino volta entre nós. Muita gente diz, eu sou evangélico, eu sou evangélico. Eu pergunto, o que significa a palavra evangelho?
Evangelho, eu não sei, então tu não é evangélico? Muitos já sabem disso, evangelho é boa nova, beleza, boas novas, boa notícia. Agora, preste atenção, quais são as boas notícias? Porque não adianta dizer que você tem uma boa notícia e nunca declarar qual é a boa notícia. Qual é a boa notícia, já que você sabe o que significa a palavra evangelho? A boa notícia, eu nunca pensei nisso. Então, a boa notícia é que o reino de Deus chegou até nós. O próprio Jesus é o reino. A própria essência do Cristo é o reino. E a própria pessoa do Cristo estava trazendo de volta ao reino. Eis que o reino do céu chegou até vós. Então, o Cristo estava nos reconectando à excelência desse reino que foi trazido pelo Selim. Imagem e semelhança. Imagem, não pense simplesmente que é uma figura, embora essa palavra literalmente signifique imagem, mas significa algo impregnado de algo. Ou seja, o homem não é impregnado do próprio Deus, e a semelhança não é algo parecido. Quando nós falamos semelhança, é algo que se parece, é semelhante. Não, em hebraico, o demot é quando esta matéria, eu tiro um pedaço e a essência dessa matéria é a mesma da onde saiu da matéria original. Não sei se você me entende. Então, o homem era como se fosse, entre aspas, um Deus para governar aqui na Terra. Muitos não gostam dessa expressão, mas, de fato, isso era o que o próprio homem tinha. Ele perdeu. Cristo vem, ele se faz agora carne e nos traz de volta a essência do reino, do governo, o acesso ao HD sobrenatural de coisas preciosas que você não imagina. Então, isso aqui se recuperou. É por isso que Paulo chama de último Adão, porque de fato ele reconecta. Você que tem me acompanhado sabe que eu tenho falado bastante sobre isso, mas agora vamos ao mistério desse acesso ao HD. Porque o HD é traduzido também, eu digo que pode ser usada uma palavra que é mente de Cristo. Esta expressão mente de Cristo não está se referindo ao cérebro humano do Cristo humano aqui na Terra. Mente de Cristo não é isso, é mente de Cristo. É o acesso à sobrenaturalidade do reino, logicamente, em Cristo Jesus. E é isso que muitos cristãos ainda não viveram. Aceitaram a Jesus, têm Cristo, mas nunca estão em Cristo. Uma coisa é estar com Cristo, outra coisa é estar em Cristo. Paulo diz claramente. Se alguém está em Cristo, procure o termo em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, sempre vai aparecer, porque você está inserido nele, e aí é onde você tem direito a ter acesso. O próprio Paulo pergunta isso claramente. Quem pode sondar a mente do Senhor? Quem pode sondar? Mas nós temos a mente de Cristo. Isso está escrito em 1 Coríntios 2,16. Mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16. Nós temos, como assim nós temos a mente de Cristo? De fato, estamos conectados a um HD. Pensa num HD. Já pensou? Eu faço a pergunta às vezes, qual é o maior computador ou sistema computacional no mundo? Você já pensou ter acesso ao sistema operacional em computadores do Banco Central? Todas as informações do Banco Central. Você já pensou ter acesso aos arquivos da Microsoft, por exemplo? Meu Deus, quantas coisas hoje nós temos que são, o mundo parece infinito. Infinito por quê? Porque há um desenvolvimento muito grande na questão internet, na questão ciência se referindo a computadores, e isso avança a cada dia. E parece um mundo sem fim. E hoje em dia isso nos dá acessos a tanta coisa. Hoje, no próprio celular, olha aqui meu celular. Eu clico no meu celular, eu acesso o mundo, falo com o Japão, falo com os Estados Unidos, acessamos arquivos em inglês em todos os idiomas. Em todos os idiomas. Meu Deus! Agora imagine ter acesso à mente de Cristo. Agora eu lhe pergunto, quantas informações há na mente de Cristo? Paulo diz que são tesouros, o chama de tesouros. Ai, meu Deus do céu, começou a ficar aqui já tomado por essa unção. Colossenses 2, 3 e 4. Colossenses 2, 3 ao 4, ele chama de tesouro. Vou ler esse versículo aqui com vocês. Diz assim, diz o 2.
para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus em Cristo. É o 2, não é o 3, é o 2 e o 3, meu Pai. Olha só o que ele está falando aqui, nós vamos ter acesso a essa riqueza sobrenatural, numa convicção pelo entendimento, ou seja, meu espírito se conecta ao Espírito de Cristo, minha essência, a essência de Cristo, nós tornamos novamente a mesma essência, conectados sobrenaturalmente. Tem crente, que vai para a igreja, bate cartão, canta no coral, toca seu instrumento, enfim, ouve uma pregação e vai embora para casa e resumiu sua vida espiritual a hábitos religiosos. E esse é o grande problema. Por isso que a igreja está desse jeito às vezes, toda seca, sem direção. Outros se conectaram a metodologias, se conectaram a sistêmicas religiosas. Escute bem, alguma vez você já se sentiu encaixotado? Parece que estão encaixotando você. A igreja, pastores, líderes estão encaixotando você e parece que você tem sede de algo a mais. Até você volta da igreja, entre aspas, e você parece que deseja algo a mais, algo a mais. Pois é, algo a mais? Sim, algo muito mais profundo a se viver. E para isso, logicamente, eu gosto, amo e devo, porque a doutrina me ensina isso, de congregar, estar junto com os irmãos, ter pastoreio, enfim, ser igreja. Porém, ser igreja é muito mais do que frequentar um lugar. É muito mais, por favor, em nome de Cristo, tá bom? Então, você vai ter esse acesso. Olha o 3, diz assim, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, estão arquivados lá, guardados. Por favor, se você não tem acesso a um computador, fica oculto. Deus que me perdoe que eu estou fazendo um paralelo entre a ciência da computação em relação ao que Cristo é, mas estou dando um exemplo alegórico. O próprio Jesus usou coisas simples desta terra, usou exemplos de animais, de ovelha, de curral, de lavrador, para que entendêssemos os mistérios do reino. Agora, preste atenção, arquivos na mente de Cristo. Preste atenção, alguma vez você baixou um aplicativo que não condizia com a capacidade do seu celular estava meio ultrapassado plenamente e não coube. Há pessoas que não consegui baixar. Eu tenho que sempre estar atualizando meu celular. Por quê? Porque há coisas novas que não cabem nos celulares antigos. Pois é, há pessoas que já baixaram o que é o Evangelho, a glória do Rei, já está neles. Mas ainda está, sabe quando está processando, baixando, está demorando? Crentes que ainda não associaram a glória do reino. Estão encaixotados em sistêmicas e pensam porque fazem a sistêmica do A, B, C, D, tudo bonitinho, estão conhecendo a glória do reino. E isso é problemático. Ou a dogmática religiosa de uma igreja, de costumes, de processos, e andam olhando e observando. Normalmente esse tipo de gente te julga, te aponta porque você não anda segundo os padrões que deve ser andado. É gente que não tem riqueza, não tem acesso ao Cristo. Existe um evangelho genuíno e talvez não ser o evangelho que estão pregando para você na sua igreja. Existe esse evangelho. Isso se obtém como, Natanael? Se obtém de uma forma individual e pessoal em Cristo. Ou tu conheceu ou tu não conheceu. E se conheceu, você precisa mergulhar, ser abduzido, sugado em Cristo para poder ter riqueza. Olha o que Paulo diz, uma convicção no entendimento para compreender plenamente o mistério que é Cristo. E ali onde estão os tesouros, há arquivos sobrenaturais do reino. E você vai ter que ter essa habilidade para transferir esses arquivos que estão em códigos espirituais, você precisará decodificá-los. Preste atenção. Você sabe que um rádio, né, quando se inventou o rádio, né, frequência modulada, o AM, o FM, lembra? E, lógico, em megahertz, toda aquela história de rádio, ondas sonoras saem para o ar. Se você tem um aparelho receptor, tem o transmissor e tem o receptor. O receptor vai pegar essas ondas aqui, ó. Essas ondas. Aqui está a torre, vamos falar da antena, né, transmitindo as ondas. E aqui vou precisar ter um rádio, sabe para quê?
para pegar essa onda e transmitir ou receber essa transmissão, na verdade, e transformá-la em voz, em som. As ondas, como é que acontece isso? Ondas vêm e passam pela antena, entram no meu aparelho e se transforma em som. Uau! Quando não é rádio, a TV, por exemplo, a própria TV. Estou falando de coisa antiga, tá? A TV é enviado o sinal e a televisão já é mais moderna. Ela transforma não somente em som, mas também em imagem. Imagem e som. Olha que produtivo, que lindo. Agora temos a internet, hoje temos fibra ótica, hoje nós temos tanta modernidade, onde um aparelho, um sistema vai precisar traduzir aquilo que é transmitido. Pois é, esse é o maior exemplo que eu posso dar para você, querido. Exemplificando, há algo sobrenatural que precisa ser acessado e vai te conectar para você ser o transmissor. Você vai decodificar, agora não são megahertz, não é frequência modulada, não é imagem via fibra ótica, no internet, é ação sobrenatural do reino através da pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré. Olha, crente, se tua vida virou uma rotina, talvez você nunca conheceu o verdadeiro evangelho, e se tua vida não é uma novidade em Cristo, é porque talvez você nunca acessou os tesouros que há no HD de Cristo Jesus. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Eu preciso acessar essa mente de uma forma sobrenatural. Tá bom? Como começa isso? Meu Deus, tenho muito para falar. Se não der para terminar, continuamos para outro dia. Como eu vou começar a acessar essa ação sobrenatural e me conectar para traduzir aquilo que realmente você precisa receber em Cristo? Primeiramente, você não pode viver uma vida humana, ou não é com parâmetros humanos que você vai ter esse acesso, tá bom? Em primeiro lugar, você precisa morrer. Você precisa acabar com sua vida humana. A sua humanidade em que sentido? Sua carnalidade, sua pecaminosidade, sua natureza, seu DNA, sua genética. É por isso que você vai precisar nascer de novo. Lembra de Nicodemos? O próprio Nicodemos ficou espantado com isso, mas Jesus falou, você precisa nascer de novo. Vou voltar para o útero? Não. Jesus falou assim, quem é nascido da carne é carne, agora quem é nascido do Espírito, um novo nascimento. Como acontece isso? Paulo diz, você tem que morrer para essa vida. O próprio Jesus falou, você tem que acabar com essa vida. Paulo diz claramente em Gálatas 2:20, Gálatas 2:20 diz, não vivo, mas o eu acabou, não vivo eu, mas Cristo, a essência do sobrenatural do reino, o HD me pegou e eu já estou traduzindo, estou baixando tudo. Talvez não vai ser de uma só vez, eu tenho acesso eterno, mas eu vou começar a baixar, sabe por quê? Porque a nossa capacidade não dá. Uma coisa que eu peço a Deus, e querido, se você quer entender esse mistério, uma coisa que você vai ter que pedir, capacidade. Lembra da parábola do semeador? Diz que a um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, o Senhor, na história da parábola, a um deu 5, 2 e 1, segundo a capacidade de cada um. Então, as coisas virão para você segundo sua capacidade. O reino não vai te revelar coisa que você não tem capacidade ainda. Se você está naquele evangelozinho, encaixotadinho, ali, como que vai baixar coisas sobrenaturais? Se meu celular é aquele celular poisésinho, um tijolinho de antigamente, como que eu vou baixar um aplicativo poderoso que vai fazer a diferença na minha vida profissional, na minha vida em contato na internet, na minha expressão, conteúdos preciosos, a facilidade que aplicativos trazem, meu Deus. Então não vai baixar porque não há capacidade. Então a primeira coisa que você tem que pedir, aumenta a minha capacidade. Deus só vai te dar segundo tua capacidade. Deu a cada um segundo sua capacidade. Muita gente não entende isso. Porque um deu 5, outro deu 1, outro deu 2, segundo a capacidade. Uma coisa que eu peço todo dia a Deus, Senhor, aumenta a minha capacidade, aumenta a minha capacidade, aumenta. Eu não tenho nada, não sou nada, sou um pedaço de barro, mas preciso
de capacidade. Isso se edifica em Cristo Jesus, somente em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, não vivo mais eu. Sabe por quê? Porque segundo essa humanidade dele, que se corrompe, que é pecaminosa, não há condições de entender o reino, não há condições de entender o sobrenatural. E olha que Paulo era um rabino, religioso, severo, matava em nome de Deus. Ele percebeu que isso era esterco, era nada, não valia nada, e a sua bendita religiosidade só estava condenando ele, mas Paulo era precioso e Deus o chama e fala, e Jesus fala com ele, porque me persegue agora, você vai saber o que é bom, Paulo. E ele teve que morrer. Estou morto, não vivo mais eu, Cristo agora vive em mim. Cristo agora vive em mim. E essa natureza pecaminosa, ela precisa acabar para que venha essa imagem e semelhança, o Selem, o Demut, de volta, que me dá acesso a essa ação sobrenatural, esse conteúdo eterno, que não tem como explicar, não tem como traduzir, a não ser pelo Espírito. Então você vai ter que morrer juntamente com Cristo e ser sepultado. Olha só, sepultado. Já tenho falado sobre isso em Romanos 8:4. Romanos 8, 6:4. Romanos 6:4. Diz que fomos sepultados juntamente com Cristo. Precisa ser sepultado, ser ressuscitado. Lembra que nós já vimos isso? Ressuscitado. Em Colossenses 2:12. Anote esses versículos que são importantes. Depois nós fomos regenerados. Uma nova geração, vou colocar aqui, DNA, um DNA novo. Esse DNA do teu pai e da tua mãe não serve na essência do reino, não serve para acessar arquivos sobrenaturais, porque você veio cheio de paradigmas, ideias de maldições, de pragas, de ideias maléficas, limitantes, que com certeza não te levam à conexão espiritual. Então, eu preciso ser regenerado, nascer de novo. Olha, eu morro com Cristo, sou ressuscitado com Cristo, sou regenerado, uma nova história escrita. E aqui vem o que eu tenho também salientado nas minhas aulas, ser transportado. Tem gente que nunca foi transportado para o reino do seu filho. Você vai ser transportado aqui, ó. Presta atenção nessa palavra. Você precisa sair dessa condição limitante, você é levado a uma nova dimensão espiritual. Colossenses 1:13. Colossenses 1:13 diz que fomos transportados. Como assim, se eu estou aqui? Transportados ao reino do seu filho. Esse é o grande HD de Cristo, há uma memória sobrenatural, há um conteúdo sobrenatural que eu sou teletransportado para lá espiritualmente. Em Efésios 2:5 e 6. Efésios 2, 5 e 6 diz que nos fez naquele transportar, somos levados às regiões celestiais, estamos assentados juntamente com Cristo. Foi abduzido essa ação sobrenatural. Você entende? Então, você morre, é sepultado, ressuscitado, regenerado, transportado. Já falei sobre isso, mas olha, aí começa um mistério. Quando isso de fato aconteceu, quando você não é mais você. Vou escrever aqui direitinho assim. Eu maligno. Esse eu aqui morre. Acabou. Não vivo mais eu, mas Cristo, Mashiach está vivendo em mim e eu estou nele. O próprio Jesus falou isso em João, diz assim, para que vós estejais em mim e eu esteja em vós. Olha a conexão. Esse é o HD sobrenatural que você precisa acessar. E para de se perguntar, por que isso, por que aquilo, por que o outro? As pessoas me ligam e eu respondo com muito amor e carinho, mas vejo como tem gente, pastor, como significa isso? O que significa aquilo outro? Se crente pode ou não pode? Meu Deus do céu, por favor, vamos viver o verdadeiro evangelho em Cristo Jesus. E nós vamos ter acesso a coisas sobrenaturais, primeiro, levantando agora, regenerados, uma identidade. Ponto número 1. Agora vamos começar. Identidade. Você agora tem um novo DNA. Morreu, foi sepultado, ressuscitou com Cristo, ele te levou às regiões celestiais, você se assentou juntamente com ele, agora você tem uma identidade.
Agora me diga uma coisa, me responda com sinceridade. Você está vivendo sua vida aqui, quantos anos você vai viver? 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos? Esses anos que você está vivendo segundo os desígnios de Deus, segundo os propósitos de Deus? Não estou falando que você tem que virar um multimilionário, nada disso. Estou falando de propósitos de Deus, porque há muitos propósitos santos de Deus. Porque hoje em dia parece que sucesso é só aquele que tem grana. Sai fora disso. Você pode ter dinheiro e ser próspero, com certeza, mas com tal que ser um desígnio, um propósito do Senhor. Porque as pessoas que não têm identidade, presta atenção, essas pessoas que não têm identidade vão esquecer os propósitos. Propósitos. Isso aqui, ó. Identidade te leva ao acesso dos arquivos. Um dos arquivos da sobrenaturalidade, da mente, do HD de Cristo, é te dar propósitos. E as pessoas parecem que estão vivendo sem propósitos. As pessoas estão vegetando, são religiosos, cantam, louvam, pregam, escutam pregação, estão vomitando coisas e atividades dentro da igreja, mas nunca vivem com propósito. Não sabem os propósitos eternos de Cristo para a sua própria vida. Isso é lamentável. Repito, você pode ter um propósito de um chamado para a África, para a Índia, para sofrer, para morrer, mas é um propósito. E a pessoa que estiver fazendo isso com propósito santo, segundo o desígnio do reino na sua vida, essa pessoa será muito feliz, muito feliz. Só que o problema é eu estar aqui e não ter o resultado de nada, vivo uma vida pacata, uma vida limitante, uma vida encaixotada religiosamente, cheio de dogma, de costume. E o que eu vejo hoje em dia, crentes acusadores, crentes vingativos, crentes murmuradores, crentes que estão enojados com eles mesmos, e eles conseguem ser tão tóxicos que não conseguem nem sequer ganhar uma alma para Jesus. Tem pessoas que elas mesmo não se aguentam, e como elas vão conseguir ganhar almas para Jesus? Como elas vão conseguir transmitir a glória do propósito do Evangelho, evangelizar e transmitir a boa notícia para alguém? Aliás, me diga, quantas almas você já trouxe para Cristo? Quantas pessoas você já impactou com a ação do reino, com o HD de Cristo em você e transmitido para alguém? Vai ter um monte de crente endemoniado, mofando dentro da igreja, brigando por uniforme, brigando por metodologia, e um julgando o outro, criticando o outro e fazendo um inferno. A vida cristã se transforma num inferno às vezes. Estou falando algo sério e eu sei que vai ter alguém que vai entender o que eu estou falando no Espírito, porque Deus quer te resgatar, Deus quer te salvar, Deus quer mudar a tua história. Creia nisso. Comente nos comentários como está a sua vida, o que você necessita. Vamos lá, eu estou aqui para lhe ajudar de alguma maneira em nome do Senhor Jesus. E eu sempre estou anotando, hoje vou anotar meu celular, meu WhatsApp, eu atendo por WhatsApp, não fique aí pensando que eu sou um cara inacessível, não. 13 é o código, estou na Baixada Santista, 991-8261-11. Quer falar comigo? Converse comigo. Fale da sua história, estou aqui para lhe atender, para lhe ajudar. Anotou? 991-8261-11. Você pode conversar. Estamos aqui para te ajudar e tanta gente, pastores, amigos, santos homens de Deus que têm crescido nessa luta com esse pedaço de barro que eu sou, mas juntos estamos acessando coisas sobrenaturais. Sobrenaturais, tá bom? Então, esses propósitos de Deus são a história que ele escreveu para você. Olha só, tem gente que está entregando a caneta para escrever a sua história, tem gente que está entregando essa caneta aqui para escrever a sua história na mão de terceiros, na mão de religiosos, na mão de pessoas totalmente perturbadas, endemoniadas. Tem gente que está entregando a caneta que escreve a sua história na mão de qualquer pessoa, mas eu vou te falar, essa caneta, quem vai usá-la e deve usá-la é o próprio Cristo. Porque ele já escreveu e te escolheu antes da fundação do mundo para escrever algo sobrenatural. Só que você vai ter que entendê-lo. Esse acesso à mente de Cristo vai te levar a coisas que você nunca viu. Então, uma nova identidade. Não vivo mais eu, mas Cristo está vivendo em mim. Eu vivo agora nesse acesso ao ponto de entender quem eu sou. Você sabia que há uma diferença em estar e ser? Vou colocar aqui dois verbos. Estar e ser. Esse é o grande mistério do grande to be. Lembra o to be? Eu sempre brinco com quem fala inglês, às vezes até pode ser americano, eu digo, coitado, os americanos, ou quem fala inglês não sabe a diferença de estar
estar e ser, porque to be em inglês é tudo igual, tanto faz para estar e para ser. Só que nós que entendemos um pouquinho mais a língua latina sabemos que há uma grande diferença em estar e ser. Por quê? Porque a gente que está, mas não é. Por exemplo, tem gente que está feliz, mas não é feliz. Está feliz, mas não é feliz. Há uma diferença em estar e ser feliz. Tem muita gente que está pastoreando, mas não é pastor. Eu conheço médico que está medicando, mas não é médico, nunca foi. O seu conteúdo, sua chamada, sua vocação nunca foi ser médico, mas está médico. Está médico. E há uma grande diferença. Tem gente que está na igreja, mas nunca foi à igreja. Nunca foi de ir, não. Nunca. Ele soube que ele é a igreja, porque a diferença em estar na igreja e ser a igreja. Você sabia que tem gente que evangeliza, mas tem gente que é evangelista? É evangelista, e podemos ver tantas coisas no cotidiano de estar e ser. É fácil talvez estar ajudando, mas é diferente ser um ajudador. Essa é a grande diferença. Quem você é? De repente você está crente, mas Deus não quer isso. Deus quer que você seja crente, seja um evangélico, seja um filho de Deus realmente por ser, não por estar. Então eu quando vejo essa problemática, me preocupo porque de fato há muita gente desorientada, há muita gente que de fato está sofrendo porque ainda não acessou a glória desse reino, desse evangelho do reino, porque o tema é evangelho do reino e a mente de Cristo vai te levar a isso. Acesso a esse HD sobrenatural. Imagine quantos arquivos há que você tem que trazer tesouros de coisas que são suas, que o próprio Cristo entregou para você, promessas abundantes, coisas sobrenaturais, acesso a coisas celestiais, cura, transformação, meu Deus, propósitos enormes. Então, eu tenho que ter clareza da minha identidade. Lembra quando Jesus estava no deserto ali para iniciar o seu ministério? O diabo lhe disse, transforma essas pedras em pão. Mas não começou assim, ele disse, se tu és o filho de Deus. Se tu és o filho de Deus. Sabe o que significa isso? Colocou em pauta e, logicamente, o próprio Satanás sabia que ele era o filho de Deus. Mas essa é a jogada dele. Se tu não é filho de Deus, vamos ver se tu é realmente. Se tu é crente de verdade, se tu é filho de Deus. Então o Satanás sempre vai confundir você no quesito identidade. Vai querer confundir você no quesito identidade. E se tem uma crise maligna, às vezes na igreja, é crise de identidade. A igreja está, às vezes, perdendo a identidade. Se tu és realmente, aí se eu sou, então de repente não sou. Quando alguém que está jogando veneno em você, esse é Satanás. E através de alguém te colocando assim em dúvida, ou colocando dubiedade no que é você realmente, é a ação diabólica para se fazer naufragar nos propósitos de Deus. Por quê? Porque a identidade traz propósito. E os propósitos te dão um rumo, te dão um norte. Os propósitos, eles vão te dar destino. Destino, aonde você quer chegar, porque tem gente dando voltas, não há destino nenhum, voltas, já falei, veja meu estudo sobre dar volta no deserto. Então, identidade me dá propósito me leva a um destino, com Deus. Qual é o destino? Sabemos que o destino está com Ele na glória eternamente, mas há destinos aqui na terra, há metas que eu vou cumprir. Paulo diz, prossigo para o alvo de uma soberana vocação, ou seja, eu preciso ter essa informação, mas eu preciso de capacidade e conteúdo para poder acessar isso. Então, quando há alguém que de fato se perdeu, ele ainda talvez nem experimentou, talvez até experimentou um novo nascimento, esse sepultamento, a ressurreição, a regeneração, mas ela pode se perder, perdeu o GPS. Ela se perdeu na identidade. Quem você é em Cristo, o que você está tendo, o que você está sugando para poder viver e para poder exercer os propósitos sublimes de Deus. Tem gente que criou mundos de problema para poder pagar aluguel, tem gente que criou mundos de problema para poder comer, tem gente que já está vivendo o que eu já vivi. Meu mundo problemático era pagar minhas contas e comer, e ter o que comer. Olha que limitação maligna.
E tem pastores que estão lutando para pagar o aluguel, para poder ganhar uma alma. Querido, é muito mais do que isso. Se eu não mudei, como vou poder levar mudança para alguém? Eu preciso mudar. As pessoas têm um costume de falar, eu vou melhorar. Não, Deus não quer que você melhore. Melhorar, o evangelho melhoral tem que acabar. O evangelho Dramin, o evangelho aspirina, melhorar, isso aí tem que acabar. Você tem que morrer. O evangelho é um bisturi que te rasga, que te mata e arranca esse mal e te dá uma nova história em Cristo Jesus. Meu Deus, tenho tanta coisa para falar. Eu preciso continuar esse tema, porque nós vamos falar sobre sustentabilidade em Cristo. Eu vou falar dessa virtude sobrenatural. Eu vou falar do que é o seu valor em Cristo, agora que você entende sua identidade e como cumprir a sua verdadeira visão e missão nos propósitos de Deus. Se isso te interessa, por favor, eu te peço, dê um comentário, dê um like e seja conosco nesses estudos, porque isso com certeza faz com que esse evangelho que estou anunciando aqui se propague e ao mesmo tempo isso ajuda o nosso ministério para que pessoas como você que estão sendo abençoadas, outros sejam abençoados também. Eu vou continuar. Deus te abençoe. Nós vamos acessar o HD de Cristo Jesus. Um abraço.